Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você e sua família aqui, neste momento de oração, de compreensão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo a você que deixe seu comentário, como tem sido a experiência de realizar o Evangelho conosco. Já vai separando também um copo com água ou uma jarra para dividir com os familiares. Não se esqueça também que às vezes as pessoas da família não participam, mas você pode depois oferecer um pouco da água fluidificada também para os membros que não participam. Mentalizando o nosso Mestre Jesus, tentando tranquilizar os nossos pensamentos, nós vamos pedindo a Ele a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar. Pedindo as bênçãos, a intuição, pedindo a nossa Mãe Maria também que esteja conosco. E agradecendo a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os nossos espíritos familiares que sempre estão conosco, nos ajudando, seja perto ou longe com as intuições. Senhor Jesus, quantas pessoas neste momento estão acompanhando este Evangelho, com suas famílias ou sozinhos? Eu peço, Senhor Jesus, que esteja com eles, que um pouco dessas vibrações que nós sentimos agora possa atingir a cada um deles. Que possam aflorar em seus corações o desejo de estudar, de compreensão cada dia mais. Eu peço, Mestre, que também guie os passos da família que esse canal tem cada dia mais crescido, chegado mais membros de todas as partes do Brasil e do mundo. Nós pedimos por esses irmãos esses também que às vezes estão no exterior, longe da família, dos amigos. Outros que estão aqui no Brasil, mas moram também distante, em regiões que não têm centros espíritas ou que não está aberto agora, neste momento de pandemia. Que eles possam sentir neste momento como se estivessem dentro de um centro, recebendo um passe, ouvindo uma palestra. Muito obrigado, Mestre, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Para iniciarmos, nós vamos ler um pedaço de um capítulo do livro Boa Nova, do nosso querido Humberto de Campos, pelo Espírito, Humberto de Campos, e a psicografia é de Chico Xavier. O capítulo é o 18, chama Oração Dominical. Vai falar sobre a sogra de Simão Pedro, que foi curada por Jesus, e ela ficou maravilhada com a cura, com os ensinamentos do Cristo, e virou uma seguidora do Cristo, uma grande amiga. Simão, certa vez, procurou Jesus e perguntou a ele: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Jesus, com um sorriso singelo, olhou dentro dos olhos de Pedro e disse: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, de onde o Pai nos acompanha com seu amor. Toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens os procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres,
Por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão eu sou obrigado a pescar para prover a minha subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos? Com a sabedoria dos livros, como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e a cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atento a essas palavras e respondeu: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje você pesca, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Uns cultivam as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensastes que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as tuas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sobre sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional. Dentro da vida humana, necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Nesse mesmo capítulo, eu não vou ler ele todo, mais para frente tem uma parte bem interessante que também vai falar sobre a prece. Primeiro, eles perguntam, né, o apóstolo pergunta a Jesus, como que devemos interpretar a oração? Jesus responde assim: em tudo, elucidou, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Já na outra parte do capítulo, tem uma outra parte também interessante sobre a prece. Vai dizer o seguinte: decorrido alguns dias, estando Jesus a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus. Mas eu não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou Jesus sem se perturbar. Eu tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais.
Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido um dos filhos de Alfeu. Porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispomos-nos então em círculo e, como que se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Essa oração nós vamos ler no final deste Evangelho. O capítulo que saiu para nós hoje no Evangelho é o capítulo 27, Pedis e obtereis as qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão de pensamento, as preces inteligíveis, a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, as instruções dos espíritos, a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Tudo isso vocês encontram no Evangelho, no capítulo Pedis e obtereis. Hoje nós vamos ler o item 5, e o item 6. A eficácia da prece. Seja o que for que pedis na prece, credes e obtereis, e concedido vos serás o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versos 24. No item 6 vai dizer o seguinte: há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna pedir, expor a Ele, E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio? Deus não lhe ortogou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia? A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Vamos ler só até aqui, já dá para nós fazermos a interpretação. Bom, irmãos e irmãs, hoje o capítulo que saiu para nós, mais uma vez, é o Pedis e obtereis, a qualidade da prece, que deve ser um hábito diário nosso. Como nós já fizemos um evangelho aqui a respeito do buscais e achareis, vamos tentar focar hoje em outro tema. No tema Pedis e obtereis, mas com outra visão. A primeira visão que nós tínhamos visto foi a que o irmão Benedito nos falou e que também nós lemos hoje no capítulo. Que cada ato da nossa vida deveria ser como uma prece, uma ligação direta com Deus. Nos ensinamentos budistas, em especial dos ensinamentos Vedantas, e também de outras comunidades espiritualistas, tem, eu não sei se é uma frase ou um ditado, que diz que tudo que você for fazer, faça com qualidade.
como se você estivesse fazendo para um mestre que você ama muito, que você respeita muito. Como, por exemplo, para Jesus, ou no budismo, no Vedanta, né, para os servos, né, os mestres, perdão, que eles gostam, que eles têm alguma admiração. Isso é um hábito comum deles. É claro que aqui nós não temos também que ficar tentando sermos o melhor em todas as áreas, porque nós não vamos conseguir, em uma única encarnação, dominar todas as áreas. É claro que, por exemplo, tem pessoas que não conseguem cozinhar, por exemplo. Outras não conseguem fazer outras atividades, que sejam elas manuais ou intelectuais. Então há, nesse momento, que nós termos o reconhecimento, o conhecimento de nós mesmos, para saber a área que nós dominamos e a que não dominamos. E aquela que nós dominamos, aí sim, nós vamos tentar ser o melhor naquela área. E quando nós formos fazer aquela atividade, estarmos presentes naquela atividade, sem preocupações externas. Neste momento, nós conseguimos fazer um treinamento para a meditação e para a oração, porque nós nos desligamos do que é o externo e focamos 100% a nossa atenção naquele projeto que estamos. E quando nós percebemos que tal projeto ou tal situação não nos cabe fazer, porque nós não conseguimos, por infinitos outros motivos, nós deixamos que outra pessoa faça melhor. Nós temos que saber também e aprender a doar. Doar a caridade quando nós também não conseguimos e pedimos ajuda. É um modo também da gente deixar o outro ser caridoso, nos ajudar naquele momento. Quando nós entendemos também a prece por esse viés, de quando eu estou executando algo para outra pessoa, com carinho, com atenção, é também uma prece. É um pouco de doação, é um pouco também de caridade, porque eu também estou doando, eu também estou orando. Então, a oração, ela tem vários mecanismos. Tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer uma prece, sentar numa cadeira, ou ajoelhar para quem tem um hábito, ou colocar a mão uma junto com a outra e fazer uma prece. Um pensamento fica disperso. Então, algumas dicas para vocês que às vezes o pensamento fica disperso. Faça uma prece enquanto lava uma louça, ou enquanto varre uma casa, ou enquanto regue as plantas, ou enquanto toma banho. Vai tentando fazer a prece nesses momentos que você já está com outras atividades, mentalmente ali, e depois, aí sim você vai conseguir concentrar, parar em um local e fazer uma prece. Nós já dissemos aqui também várias vezes, né? Quando a gente para fazer uma prece, o pensamento dispersa, a gente não consegue nem terminar uma frase. Isso também é um alerta para nós, de como que essa prece está chegando até os mentores que coletam essas preces, os mentores superiores, e as nossas preces são ouvidas sim. Tem vários casos, nós mesmos aqui já presenciamos, e também na literatura espírita. Como o canal aqui é público, nós vamos trazer um caso público que está nos livros, por exemplo, de André Luiz, daquela moratória que aquela senhora recebeu. Ela ganhou o direito de ficar encarnada mais 10 anos na Terra, porque o seu netinho implorou a Jesus que ela não morresse. E naquele momento a espiritualidade levou o pedido da sua prece até os mentores superiores que cuidavam da desencarnação dela. E naquele momento eles acharam por bem ela ficar mais 10 anos encarnada, porque ela ajudaria ele e também a outra netinha que renasceria em alguns projetos futuros. Então ela ganha aquela moratória, é uma prece. Por que devemos orar antes de sair de casa? Todo dia eu devo orar? Sim, nem que seja: Senhor, me proteja, guie os meus passos. Nós não sabemos o que os espíritos inferiores podem estar tramando.
Chico Xavier sempre alertava isso. Ele chegou até a ser derrubado por obsessores na rua. Chico Xavier, que tinha proteção. E Emmanuel volta para ele e fala: Chico, não reclama, agradeça. Agradeça a esses obsessores. Porque eles estão fazendo você a lembrar da prece, a lembrar da resignação, a lembrar da caridade para com os nossos irmãos inferiores. Nós não sabemos o que o outro pode estar tramando, o outro desencarnado, os inimigos desencarnados. Não para ficarmos bitolados com isso, irmãos e irmãs, mas a oração deve estar sempre junto de nós. Nós temos os nossos livre-arbítrio de compreender também que a oração é ação. Se eu sei que tal local é perigoso em tal horário, por que eu vou passar? Então também nós não vamos deixar tudo na mão da espiritualidade. Os espíritos têm os seus compromissos, têm os seus trabalhos, os seus estudos. Não vamos confundir mentor e espírito amigo como segurança pessoal dos nossos caprichos. Eu vou chamar o meu mentor, ele vai vir aqui agora. Não, ele também tem as suas responsabilidades e nós também devemos ter as nossas. Portanto, irmãos, a oração deve vir com a ação. É isso que Jesus estava ensinando ali para eles. E também deve vir com aceitação. Aceitar o local que você está. Nunca para nos paralisar, mas para compreender. A aceitação vem da compreensão. Por que eu estou aqui nesse momento? Por que eu estou passando por essa situação? E aí sim eu posso então mudar ou transformar. Separamos a leitura do Livro dos Espíritos hoje. A pergunta 658. A prece é agradável a Deus? Os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece ela funciona assim, com muita fé, com muito amor, com muita resignação e com coragem de pedir. Às vezes nós também ficamos com certo medo, certa insegurança de pedir. Então vamos exercitar mais a prece. E se você não tem nada a pedir, a verdadeira prece também é a gratidão. Nós sempre temos algo para agradecer. Agradecer por estarmos encarnados, agradecer pela etapa evolutiva que nós estamos passando, pelo alimento que chegou até a nossa mesa, pela casa, pela água, por tudo. Tudo que nós temos é motivo de agradecer. Então, se você tem hoje, não tenho nada a pedir para a espiritualidade, para que eu vou orar? Agradeça. Faça uma prece de agradecimento e, ao final, envie a energia dessa prece para alguém que você acha que está precisando, como sempre nós fazemos aqui no Evangelho. No final, eu sempre peço a vocês para mentalizar alguém, ou uma comunidade, ou uma pessoa encarnada ou desencarnada. Faça isso. Você também vai estar exercitando a caridade moral. Mensagem da Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, para já irmos seguindo com a finalização do Evangelho. Mensagem de número 88, a psicografia é de Divaldo Pereira Franco. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma quantia a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados
com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busque equacionar os teus problemas um de cada vez até vencê-los todos. Irmãos e irmãs, para finalizarmos, já fechando seus olhos, entrando com os seus pensamentos mais elevados, mentalizando Jesus, Maria, ou mentalize uma paisagem que você goste, seja ela mar, montanha, fazendas. O que te traz mais paz nesse momento? Mentalize, controle a sua respiração. Já vai trazendo também no pensamento, junto de você, nessa paisagem, a pessoa que você quer enviar o passe virtual de hoje. Nós vamos pedindo também à espiritualidade que prepare o nosso passe. Enquanto eu vou lendo, vocês vão fazendo essa mentalização. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo do livro Boa Nova. Quando eles pediram a Jesus que ensinasse a orar, Jesus então falou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção das criaturas nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerava a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor, acentuou: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou a nota dessas sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em todos os corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou, como um perfume dos céus, pelo mundo inteiro. E esse perfume, irmãos e irmãs, está se espalhando agora no seu lar, na sua família, na sua casa. Nós vamos pedindo a Jesus que espalhe o perfume da Boa Nova em todos os cômodos, em todo o seu corpo, no perispírito, nos seus pensamentos. Que a sua água possa ser perfumada, que você beba ela, mentalizando saúde, tranquilidade, e que Jesus e a espiritualidade amiga esteja com vocês. Que assim seja, e graças a Deus. Muito obrigado, amigos e amigas, por ter acompanhado este Evangelho no Lar. Curta, compartilha, deixe seu comentário para que o Evangelho possa chegar a mais corações amigos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Graças a Deus.